Glória a Deus. Abre comigo a palavra do Senhor em Salmos de número 29. A minha filha falou assim: você vai levar essa Bíblia pesada? Eu falei: vou, porque a outra está lá em casa. Porque eu não gosto de escrever em caderno, eu gosto de escrever na Bíblia. E essa Bíblia é nova. Eu falei: sabe por quê? Que agora eu vou usar essa Bíblia? Porque a outra já está escrita, vai ficar para você, e essa eu vou começar a escrever para ficar para o seu irmão. Então, cada um vai ter a Bíblia, que eu escrevo todas as palavras. Tudo quando eu estou lendo, eu escrevo nelas, então vai ficar um para cada um, entendeu? Então, aí falou que era grande, então vai ficar para ela, porque é mais pesada. Diz assim a palavra do Senhor em Salmos de número 29. Deem ao Senhor, ó filhos de Deus, deem ao Senhor glória e força. Deem ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorem o Senhor na beleza da sua santidade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. O Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele faz o Líbano saltar como um bezerro e o Monte Hermon pular como um boi selvagem. A voz do Senhor produz chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Caldes. A voz do Senhor faz dar cria às corças e desnuda os bosques. E no seu templo todos dizem glória. O Senhor governa os dilúvios, como rei, o Senhor governa para sempre. O Senhor dá força ao seu povo, o Senhor abençoa o seu povo com paz. Feche os teus olhos. Paz, assim como lemos na tua palavra, a tua voz é poderosa. A tua voz quebra os cedros. A tua voz, Senhor Deus, está sobre as águas. O Senhor troveja, Senhor Deus. Há poder nas tuas palavras, Senhor Deus. Há poder no teu nome, Senhor Deus. E nesta noite, Senhor Deus, cada uma das palavras que saírem dos meus lábios, Pai, que sejam palavras que venham de encontro ao coração de cada uma das tuas filhas nessa noite, Senhor Deus. Pai, que em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo venha penetrar, venha tocar, venha transformar cada mulher aqui, Senhor Deus. Pai, numa noite, Senhor Deus, que muitos estão, Senhor Deus, adorando a outros deuses. Nós estamos aqui para adorar ao único Deus verdadeiro, o único Deus digno de ser exaltado, o único Deus que tem uma palavra poderosa, que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nós estamos aqui porque nós confiamos em Ti, Pai. Nós cremos nas Tuas promessas, as Tuas promessas são reais. Por isso, vem nos visitar. Tira toda a sonolência, Senhor Deus, tira toda a perturbação, tira tudo aquilo que não te agrada nessa noite, porque nós queremos te adorar, nós queremos abrir os nossos corações e dizer: fale conosco nessa noite, em nome de Jesus, amém e amém. Quem nunca ouviu, ou qual mãe que está aqui que nunca falou para o seu filho: em casa a gente conversa? Tem umas que pensam: meu Deus, quando minha mãe falava em casa a gente conversa, fala: a casa caiu. Ou se você é mãe, fala para o seu filho: em casa a gente conversa que o bicho pegou. Sim ou não? Uma pessoa fala em média de 7.000 a 20.000 palavras por dia. Pensa que você fala em média por dia, entre 7 e 20.000 palavras por dia, dependendo da sua personalidade e da sua profissão. Mas calcula-se que, em média, um ser humano fala 15.000 palavras dia. E foi por terra aquele conceito que se dizia que mulher fala mais que homem, porque hoje em dia está equivalente, viu, gente? Falam que mulher fala mais? Não. Tem muitos homens que falam muito mais que mulheres. Então, a gente fala, por média dia, 15.000 palavras. Em um ano, você terá dito 5,5 milhões de palavras. Quando você tiver com 70 anos, você vai ter dito 385 milhões de palavras faladas. É muita palavra. Quando eu estava fazendo esse estudo, eu falei: Deus, acho que eu preciso buscar mais o dicionário. Preciso conhecer novas palavras. Vou ver o dicionário para saber novas traduções, porque eu preciso ampliar meu vocabulário. Porque imagina, se eu falo tudo isso de palavra por dia, eu devo repetir várias palavras. 15.000 palavras dia, gente.
Eu não sei você, mas eu falo sobre tudo. Eu não uso pontuação, eu falo com a mão, e eu só paro para respirar porque eu preciso. Vocês sabem que meu marido fala que se ele puser um áudio meu em 2 vezes, funde o celular dele. E aí tem gente que fala comigo, né? Daí eu falo assim, mas eu vou mudar de assunto. Ela fala, graças a Deus que você avisou. Porque eu estou falando de uma coisa, mas aí eu já começo a pensar em outra. Você vê que eu estava falando do Outubro Rosa, e já estou pensando no culto da virada. Já até pensei na cor da decoração. Você vê que minha cabeça... E se amarrar minha mão, acho que eu não falo mais. Para quem que eu falei a cor? Alguém eu comentei a cor lá fora. Mas, né, tenho que primeiro perguntar para o digníssimo se ele aprova, né? Porque vai que ele não aprova, né? Brincadeira. Se amarrar minha mão, não sei falar, gente. Imagina falar 15 mil palavras, tipo, como assim? E desde que você chegou no culto, você sabe se a pessoa que está do seu lado fala muito ou fala pouco. Olha para ela, e aí você fala, eu acho que você fala muito, você fala pouco. E aí, essa irmã que Deus colocou do seu lado, ela fala muito ou ela fala pouco? E eu tenho uma curiosidade. Por que mulher gosta de conversar no banheiro? É ou não é? Mulher entra no banheiro, adora bater um papo no banheiro. Eu acho que é para os outros não ouvir, para os homens não ouvir, porque não tem outra explicação. Nem sempre o banheiro está cheiroso. Às vezes tem uma fila absurda dentro do banheiro, mas a mulher está lá dentro do banheiro conversando. Se vocês souberem o porquê que mulher gosta de conversar no banheiro, depois vocês me contam. Porque eu tenho essa curiosidade. Ou entra, né, e vê, não sei. Por que mulher conversa no banheiro? Porque gosta? Mas tem tantos lugares. Porque o quê? Então, tem que gastar, mas pode ser num lugar mais aconchegante, né? No banheiro não tem nem lugar para sentar, gente. Hoje nós viemos aqui nessa noite para entender que há poder nas nossas palavras. Existe poder nas suas palavras. Há poder quando as palavras são liberadas. Deus criou o mundo pela palavra. Gênesis 1:3. Deus disse, haja luz. E eu fiquei pensando, Deus é todo poderoso, sim ou não? Deus podia ter apontado. Deus podia só ter pensado e aquilo poderia ter sido criado. Ele, em vez de falar, haja luz, ele podia olhar e a luz existir. Muitas coisas poderiam ter acontecido, porque ele é todo poderoso, ele tem todo o poder, mas ele usou a palavra como meio de criação. E sabe o que é o mais interessante? Entre tudo que Deus criou, todos os seres que Deus formou, eu e você, homens e mulheres, somos os únicos capazes de falar, proferir palavras. Nenhum outro animal profere palavras. O cachorro late, o gato mia, mas palavras, só eu e você nós temos esse poder. Só homens e mulheres têm o poder de proferir palavra. Nós temos esse poder. Falar é expressar através das palavras. Tudo que Deus fez foi criado pela palavra. E eu quero te fazer uma pergunta nessa noite. Como você está usando as suas palavras? João 1:1 diz assim, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. O verbo, a palavra de Deus se tornou carne, se tornou real. Verbo e palavra é usado de maneiras, é usado da mesma maneira, mas através da palavra de Deus. E há 2 palavras gregas que são traduzidas para verbo e palavra, que é rema e logos. Rema é uma palavra falada, ou seja, é uma palavra específica num determinado momento. Então, um exemplo, que se cumpra em mim conforme a tua palavra, uma palavra proferida num determinado momento. Esse é a rema de Deus, é a palavra. Já o logos de Deus, geralmente usado em palavras de Deus para a humanidade, a palavra como um todo. A Bíblia é o logos, é a verdade de Deus de forma geral. Ele fala e essa palavra passa a existir. A palavra toma forma. Em João 1:1, como eu acabei de ler,
O verbo, a palavra, está se referindo a Jesus, a palavra eterna e viva de Deus. O Logos, Jesus Cristo, é a nossa palavra eterna, que existe desde o princípio e vai conosco até a consumação dos dias. É através da qual tudo foi criado, a palavra de Deus. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus Cristo habita entre nós. Ele é a palavra viva, Ele é o verbo vivo de Deus. Ele está aqui nessa noite. Ele é o Logos. E eu te pergunto de novo, como você tem usado as suas palavras? Eu quero te dizer que através das suas palavras, das minhas palavras, eu crio uma situação positiva ou eu crio uma situação negativa. Eu trago através das minhas palavras, vida ou morte. O que você tem proferido? Quais têm sido as suas palavras? O que você tem criado através das suas palavras? Olha esse texto como ele é forte. Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da... A morte e a vida estão no poder da língua. E aquele que a ama comerá do seu fruto. A língua tem o poder de vida e de morte. Quem bem a utiliza, come do seu fruto. É uma palavra forte. A língua tem o poder de vida e de morte. O que a sua boca tem proferido? Quais são as palavras que você tem dito? São palavras de vida ou são palavras de morte? Porque a palavra nos diz, quem bem a utiliza, come do seu fruto. Quais são os frutos que você tem comido? De bênçãos ou de maldições? O que tem saído da nossa boca? Sabe por quê? Nós vamos sim prestar contas no juízo, mas nós vamos prestar contas também no hoje. Aquilo que a gente fala hoje, nós vamos prestar contas pelas nossas palavras, porque aquilo que a gente lança são sementes. Aquilo que você proferiu hoje são sementes e você vai colher hoje, nessa próxima estação, porque você está lançando palavras. É o que a palavra de Deus nos fala. A língua tem o poder de vida e de morte. Quem a utiliza come do seu próprio fruto. O que você tem proferido? O que eu falo hoje, as minhas palavras de hoje, têm influenciado a minha vida em todas as áreas. Se você fala, eu não presto mesmo, eu sou isso, eu sou aquilo, você está lançando sementes. E você vai colher isso, porque você está dizendo palavras no mundo espiritual. Você está abrindo as suas bocas e falando palavras que nem sempre são palavras de bênção sobre você, sobre os seus filhos, sobre a sua casa, sobre os seus negócios. As nossas palavras influenciam a nossa vida emocionalmente, materialmente, espiritualmente. Todas as áreas da nossa vida são influenciadas através das nossas palavras. Faz uma retrospectiva no seu dia de hoje. Das 15 mil palavras, 15 não, talvez 13, porque você ainda tem mais 2.000 para falar no final do culto. Umas 13, 12 mil palavras que você já usou no dia de hoje. Faz um balanço. Quantas palavras foram palavras de bênçãos? Quantas palavras foram palavras de vida? Quantas palavras foram palavras de morte? E quais foram os frutos que você colheu no dia de hoje? Das palavras que você lançou. Você abençoou os teus filhos, o teu marido, a tua família. Você se abençoou. Você falou, eu sou uma bênção, hoje tudo vai dar certo no meu dia. Ou você já começou chutando com o dedinho, sabe? A lateral da cama que já você sai querendo subir nas paredes. Oh Deus, já comecei bem o dia. Sabe aquele dia que você já começa sexta-feira, oh Deus, acaba logo essa semana. Que caos que foi, hoje só Jesus. Como vai ser hoje? Como você começou o seu dia? O que você proferiu ao longo do dia de hoje? Quais foram as palavras que você lançou? 1 Coríntios 10, 10 diz assim: nem murmureis como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Nem murmureis como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Os israelitas murmuraram contra Moisés e milhares foram mortos. O povo que reclamou, né, gente?
Vamos combinar? Se você não fez os 100 dias da Bíblia, faz. Porque você vai ver que Moisés, gente, que paciência. O povo abençoado, o povo só murmurava. E às vezes a gente fala, não, mas o povo lá só murmurava. Mas às vezes eu e você somos iguais, nós só murmuramos. Sabe quando você quer algo? Sei lá, você quer que algo aconteça na sua vida. Só que você faz todo o planejamento que aquilo aconteça. E talvez não vai acontecer do seu jeito, mas vai acontecer. Porque Deus tem a forma dele agir, amém? Em vez de você vai agradecer porque aquilo que você queria aconteceu, você vai murmurar porque não aconteceu do seu jeito. O que é mais fácil? A gente agradecer porque aconteceu ou murmurar porque não foi do jeito que a gente queria? Porque tem gente que murmurou por tudo. Você nunca vê a pessoa agradecendo, a pessoa só reclama. Ai, comprei a casa. Ah, mas a casa não era verde, era amarela. Gente, mas você comprou, você ganhou. Ai, troquei de carro. Glória a Deus, que bênção. Ah, mas não era o carro que eu queria, mas é um carro novo, agradeça. Diga palavras de vida, palavra de bênção. Pare de murmurar, porque é muito mais fácil a gente murmurar do que a gente agradecer. Temos que ser mulheres agradecidas em todo o tempo. Agradeça pelo pouco, agradeça em todo o tempo. Você pode agradecer ao Senhor porque você está viva, porque você está aqui na casa do Senhor, porque você tem uma roupa para você vestir, porque você foi escolhida, você está aqui adorando ao Senhor. Você poderia estar em tantos lugares, mas você está no melhor lugar, na presença do Senhor. Agradeça a Ele. Por mais que a situação esteja contrária, saiba agradecer ao Senhor. Abre os teus lábios hoje, agradeça porque você está aqui. Agradeça porque independente de como foi o seu dia, você chegou aqui nessa noite. E se você está aqui é porque o Senhor quer falar com você, Ele quer te visitar, Ele quer te tocar. Então agradeça por 1 minuto a Deus por você estar aqui nessa noite. Agradeça pelo teu dia, agradeça pelos teus familiares, agradeça pela tua saúde. Quantas mulheres estão agora num leito de hospital? Qual a área da sua vida que você precisa de um milagre? Não vou acabar o culto ainda, mas feche os seus olhos por 1 minuto. Onde você mais precisa de um milagre? Através da tua palavra, porque as tuas palavras têm poder. Você vai dizer agora no mundo espiritual: Deus, eu creio, age nessa área da minha vida, age no meu casamento, age nas minhas finanças, age na minha saúde, em nome de Jesus Cristo. Eu abro a minha boca agora, Senhor Deus, e eu tenho poder, Senhor Deus, porque o Senhor me deu todo o poder na terra e no céu, Senhor Deus, e eu quero lançar as minhas sementes de bênçãos, Começa a abrir os teus lábios e começa a profetizar sobre a tua vida. Bênçãos, palavras de vida, palavras de gratidão. Aleluia. Quando nós começamos a entrar numa seara de murmuração, junto com a murmuração vem críticas. Você começa a criticar tudo e todo mundo. Você já viu aquela pessoa que nada tá bom para ela? Você nunca conversou com uma pessoa aqui, porque aqui não tem, só tem lá em outros países, em outro planeta. Né? Aqui em Curitiba não tem ninguém crítico. Você fala qualquer coisa, a pessoa fala, mas podia ser assim. Tudo que você fala, a pessoa rebate. Mas a pastora podia ter mandado a gente vir de amarelo em vez de rosa, né? Podia a gente já vir de azul, porque novembro é novembro azul. Uma pessoa crítica. Quem começa a murmurar, logo na sequência se torna crítica. É uma pessoa constantemente insatisfeita, nada nunca está bom. Só reclama, sempre descontente. Nunca tem alegria, nunca tem palavras boas, sempre está com a cara fechada. Quando eu falo e lanço as palavras, o mundo espiritual é real. E eu dou legalidade para que anjos e demônios possam ouvir. Quando a gente faz uma cura, uma libertação, a gente repete as palavras. Deus, eu quero te pedir perdão por isso, por aquilo. Por quê? Porque quando a gente fala, a gente lança essas palavras no mundo espiritual. E anjos e demônios estão ouvindo aquilo que a gente está falando. E a gente tira o poder que estava antes nas mãos do inimigo. Então, quando você fala, você está lá quebrando o pau com o seu marido, você fala, acho que o melhor jeito mesmo é a gente se separar. O que Satanás faz? Lançou uma palavra.
Você deu legalidade. Então agora eu posso agir. Muito cuidado com as nossas palavras. Você pode estar super atribulada, super cansada, super fadigada. Vigie as suas palavras. No momento de discussão, no momento de dar uma bronca nos seus filhos, cuidado com as tuas palavras. Porque daí teu filho causou toda. Você fala, tá vendo? Mas você é um burro, você não serve para nada. Aquilo penetra no coração dele, no coração dela. Nossas palavras são sementes. E talvez, no decorrer da sua vida, da sua história, seus pais lançaram palavras sobre você. Pessoas lançaram palavras sobre você. Ou você mesma lançou palavras sobre você mesma. E até hoje, você convive com palavras que foram ditas, talvez quando você fosse uma criança. Você não se acha bonita, você não se acha boa, você acha que nunca nada está bom para você. Por quê? Porque no decorrer da sua caminhada, da sua história, palavras foram lançadas. E essas palavras ficaram guardadas no fundo do teu coração e da tua alma. E até hoje, você carrega isso com você. Quando eu e você nós falamos, nós lançamos uma palavra, nós temos que pensar, eu vou viver hoje e no futuro sobre essa palavra que eu lançar. Então se eu lançar que eu sou uma bênção, que os meus filhos vão muito mais longe do que eu fui, eu estou lançando para hoje e para o futuro, para a eternidade. Agora se eu falar, não, meus filhos não vão dar em nada mesmo, eu estou lançando para hoje, para o amanhã, para o futuro e para a eternidade. O que nós temos lançado? O que nós temos dito? Sobre a nossa casa, sobre nós mesmos. O que você tem dito sobre você? Quando nós proferimos uma palavra, dependendo da palavra que nós lançamos e da forma que nós lançamos, nós vamos gerar sentimentos, emoções em quem está ouvindo. Uma palavra ela pode gerar complexos, conexões, desconexões, respeito, admiração, empatia, amor, confiança, valorização. Mas o inverso também é verdadeiro. Quando eu digo algo e da forma como eu digo, eu posso me distanciar. Através das palavras eu posso quebrar relacionamentos, amizades. Através das minhas palavras eu posso gerar raiva, ódio na outra pessoa. Rancor, ressentimento, destruição, isolamento, desrespeito, insegurança, vergonha, tristeza. Quantas mulheres são envergonhadas por questões que viveram lá atrás, por palavras que foram ditas lá atrás, que hoje elas se sentem envergonhadas. Mulheres que não reconhecem a sua identidade, porque lá atrás foram extremamente machucadas e feridas por palavras. Mulheres tristes, porque só ouviram palavras de destruição. Relacionamentos quebrados através de palavras. Talvez aquele que deveria sempre te valorizar, falar palavras boas, seu pai, sua mãe, só te disseram palavras que te destruíram, que te colocaram para baixo. E hoje você é uma mulher, talvez casada ou não, você se sente a pior das pessoas porque você carrega essas palavras que lá atrás foram ditas. Palavras boas são flores, mas palavras más são pedras. Quais foram as palavras que você recebeu ao longo da sua vida? Foram flores ou foram pedras? Efésios 4:29 diz: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar, conforme a necessidade, para que transmita graça àqueles que a ouvem. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês,
mas apenas a que for útil para a edificação dos outros, para que transmita graça àqueles que a ouvem. Eu quero dizer para você que nós vamos ser mulheres, que vamos edificar vidas de outras mulheres através da nossa palavra. Que das nossas bocas saiam somente palavras de bênçãos, de vida sobre outras mulheres. Que nós possamos elogiar a nossa irmã, dizer o quanto ela é bonita, o quanto ela é inteligente, o quanto ela é cheia de ousadia e do poder de Deus. Que entre nós não haja competição, mas hajam palavras de bênção, de graça, para aquelas que vão ouvir. Que nós possamos ser a cura de outras mulheres através das nossas palavras. Que você seja a cura na vida da tua irmã, pelas palavras boas de vida que você vai lançar sobre ela. O que nós temos lançado? Pedras ou flores? Na vida dos nossos familiares, onde nós trabalhamos, ou principalmente na sua vida? O que você tem lançado sobre a tua vida? Flores ou pedras? Porque a pior palavra que nós podemos ouvir é aquela que nós mesmos dizemos sobre nós. Não que nós não precisemos melhorar, mas você em todo tempo se colocar para baixo, se achando a pior das piores, a não digna, a não merecedora, você vai se destruindo. É muito fácil quando tudo está maravilhoso. Quando sua conta bancária está azul, quase rosa, não tanto. Azul. Para não falar vermelho, vamos falar rosa. É maravilhoso quando você está cheio de saúde, quando o seu relacionamento está bem, seu emprego está maravilhoso. É maravilhoso proferir palavras de bênção todo tempo, palavras de vida. Mas e quando tudo está mal? Como que você vai proferir palavras de bênçãos? É aí, nesse momento, que você mais tem que lançar essas palavras. Porque se a situação está contrária, o cenário está contrário, é palavras de bênçãos, são palavras de afirmações, são as palavras que o Senhor disse a meu respeito que eu vou lançar. Eu não vou aceitar as mentiras. Eu posso estar vivendo o maior deserto da minha vida, mas o deserto não é eterno, o deserto é passagem. Eu não vou ficar sentada no deserto falando, ai, coitadinho de mim, é assim mesmo. Não, eu vou me levantar e falar, Deus, segura na minha mão e o Senhor vai atravessar comigo. Eu não vou ficar chorando, eu não vou ficar prostrado. O Senhor foi quem me chamou, o Senhor quem me escolheu. Eu vou me levantar com autoridade e poder. E eu vou dizer para esse cenário, caia por terra em nome de Jesus. Pode demorar um dia, um mês, um ano, mas eu vou me levantar sobre a palavra do Senhor. E é sobre essa palavra que eu vou me levantar. É sobre essa palavra que eu vou viver todos os dias da minha vida. Aqui, nesse manual, existem palavras para todas as áreas da sua vida. E você só vai proferir vida quando você lê esse manual. Porque se você não lê ele, você só vai falar palavras de murmuração, de tristeza. Aqui você sabe quem você é em Deus. Você é filha amada, escolhida por Ele, redimida por um alto preço. Ele te comprou com um preço de sangue. Olha quão preciosa você é. Nós somos preciosas. Nunca mais você vai se olhar e você vai falar, eu sou isso, eu sou aquilo, eu estou assim, eu estou assado. Mas você vai se olhar e você vai falar, eu sou a imagem e a semelhança do meu Pai. Tudo aquilo que o Senhor me prometeu, Ele vai cumprir sobre a minha vida. As minhas palavras vão ser palavras de bênçãos. Oh Deus, eu sou linda, eu sou maravilhosa. Porque eu sou sua filha. Deus, eu sou inteligente. Senhor, eu não sei fazer, mas o Senhor vai me capacitar. Porque você pode falar, Deus, eu sou burra mesmo, não vou fazer. Não, Senhor, eu não sei, mas o Senhor vai me capacitar. Meu filho está assim, mas eu vou orar. Eu vou sentar com ele, eu vou abençoar a vida dele. Eu lembro quando eu estudava, se tirava tipo 9. Nossa, que alegria, que felicidade. Meu pai falava mais que sua obrigação. Podia ter sido 10, né? E aí hoje, eu não falo isso para minha filha, nem para o meu filho. Eu falo assim, você deu o seu melhor? Então parabéns, porque você estudou, você se dedicou, parabéns.
Tudo bem que eles se cobram mais do que a gente cobra eles, mas eles sabem que eles têm palavras de afirmação, palavras de incentivo. A minha mãe fala, porque quando eu tinha que fazer uma faculdade, meu pai nunca me incentivou. Eu fiz, sei lá o que eu fiz, porque não tinha incentivo. E eu falo para os meus filhos, vocês vão ser o que Deus quiser que vocês sejam. Vocês vão fluir no rio que Deus tem para vocês. Vocês vão ser uma bênção aonde vocês estiverem, o que vocês escolherem para fazer. Porque vocês amam a Deus, vocês foram separados por Deus. O nome dos meus filhos tem significados. Isabela significa consagrada a Deus. E Mateus significa presente dado por Deus. Porque cada vez que eu falo o nome deles, eu estou proferindo uma palavra de bênção. Isabela, consagrada a Deus. Mateus, presente dado por Deus. Em todo tempo eu afirmo isso para eles. Isa, você é consagrada a Deus. Mateus, você é um presente de Deus. E para cada um deles, eles têm um versículo bíblico. E toda hora eu falo. E é engraçado que todo dia, antes deles dormirem, eu estando em casa ou não, porque quando eu viajo eu deixo bilhetes, um para cada dia. Dia 1, dia 2, dia 3, eles têm bilhetes. E toda noite eu falo para eles, eu te amo. E eles completam sempre a última frase. Eu falo, eu te, eles falam, amo. Aí eu falo, eu amo você, com todo o meu coração e toda a minha vida. Toda noite eu falo isso para eles. Por quê? Porque eu estou lançando palavras para que eles saibam o tempo todo o quão amados eles são. Que eu amo eles com toda a minha vida, com todo o meu coração. Independente de acertos ou de erros que eles possam fazer, eu os amo do jeito que eles são. Porque eles vão crescer, tendo uma identidade formada em Deus e formada por nós pais. Podem falar o que forem, eles vão falar, eu sou amado. Podem falar que eu sou isso, que eu sou aquilo, na escola, onde quer que eu for. Calma aí, minha mãe sempre falou que eu sou amado. Minha mãe sempre falou que eu sou consagrado. Então, não importa o que os outros falam, eu tenho a minha identidade formada em Deus, porque eu aprendi isso na minha casa. Porque são palavras lançadas, palavras de vida, palavras de bênçãos. Quando eu estava grávida do Mateus, e toda a história que vocês sabem, eu fiquei 9 meses de repouso, todos os dias eu falava, Deus abençoe essa criança, em nome de Jesus, traga vida sobre ela. Teve um dia que eu já estava de, muitos meses, 6, 7 meses, e ele não se mexeu o dia inteiro, o abençoado da criança, porque ele se mexia muito. E esse dia o pastor tinha que pregar, e ele não se mexia. Então pensa, atenção no ar. E ele falou, eu vou pregar, e eu vou chamar alguém para te levar para o hospital, para você ver se está tudo bem. E eu falava, Jesus, até de cambalhota quase eu virei, gente, para ver se essa criança se mexia. Porque eu não podia me mexer, o que eu fiz? Pus os pés para cima, quase virei de costas. Porque eu tinha que dar um jeito de tentar saber por que ele não se mexia. E eu já tinha sofrido 2 abortos, então imagina a tensão de eu já estar quase para ganhar ele não se mexer. E ele falou, eu vou pregar, e assim que você chegar no hospital, você me liga, eu vou parar a pregação para ouvir o que você tem para me falar. Eu falei, Deus, eu desmaio agora ou depois, né? Porque imagina, eu tenso, ele tenso, pregando, imagina o que eu tivesse que falar. E aí eu fui para o hospital. Eu lembro que foi uma menina e tinha um menino junto, levando, não tinha assunto. O negócio foi tão feio que ninguém falava um A no carro. Eu tenso, eles mais ainda, porque qualquer coisa que eles falassem, né, ia dar ruim. E aí a gente chegou no hospital e o tempo inteiro eu falava, Deus, traz vida sobre a vida do Mateus, traz vida sobre a vida do Mateus. Senhor, traz vida sobre a vida dele. E aí a gente chegou no hospital, eu deitei na maca. Esse menino me deu um chute. Eu falei, não, Deus, não é possível. E eu falei, doutor, o que aconteceu? Ele falou, não, ele estava de costas. Eu falei, não, doutor, ele não tem espaço para estar de costas. Ele já tem que nascer. E ele estava de costas. Ele falou, não, ele estava de costas. Então ele se mexia para o lado de dentro, você não sentia. Aí eu falei, doutor, você está de brincadeira, né? Fiquei o dia inteiro mal. Meu marido está lá esperando eu ligar para ele. E aí, tipo assim, né? Quando, vem a notícia, né? Está tudo bem. Você fala, oh, Deus, Simão desmaia agora ou depois? Porque a tensão é tão grande que você não sabe o que você vai ouvir. Mas o tempo inteiro eu falava, Deus. Eu tomava as injeções e eu detesto, e eu não me dava. Aí o pastor vinha e eu ia para frente, ele vinha e ia para frente. Daí eu falava, ai Jesus, não, mais uma não. Eu falava, não, vamos que é para a vida do bebê, é para a vida do bebê, para a vida do bebê. Aí eu ficava roxa de um lado, depois ia para o outro lado, ia para o outro lado. Aí no hospital me deram a injeção.
mas foi a vez que mais fiquei com roxa, mais. Aí ele falou assim, agora você vai reclamar que eu te deixava roxa? Eu falei, não. Falar, olha, era melhor tomar as injeções com você do que com a enfermeira. Gente, ele treinou numa laranja antes de me dar a injeção. Gente, não. A médica chegou e falou assim, ó, você vai fazer assim, sei coisa. Aí ele ficou a noite inteira treinando laranja. Eu falei, Deus, não é confiável isso daí, não. Gente, como que eu vou ficar 9 meses tomando injeção que aprendeu na laranja? Falei, nunca deu injeção em ninguém. Não queria nem ver os partos na televisão junto comigo, porque eu falava que ia desmaiar, que dirá da injeção. Mas deu tudo certo. E quando o Mateus nasceu, ele precisou depois fazer a cirurgia, né? E todos os dias eu olhava a boca dele. E eu falava assim, Deus, cura ele. Eu olhava para ver se Deus tinha curado. Ele não tinha curado. E eu olhava e falava, Deus, cura ele. Eu sei que meu filho vai ser curado. Eu sei que meu filho vai ser curado. Ele não vai precisar da cirurgia. Eu sei que ele vai ser curado. Só que ele precisou da cirurgia. O jeito que Deus teve para curar ele foi através da cirurgia e não do meu jeito. Porque para Deus, o que era curar a boca dele? Ele precisou da cirurgia. E eu falei, Deus, eu te agradeço. Porque não foi do meu jeito, não foi da minha maneira, mas foi do seu jeito, da sua maneira, para que Ele glorifique o teu nome, Senhor. E se Satanás algum dia quis calar a voz profética dele, calar as palavras dele, está repreendido em nome de Jesus. Porque independente de qualquer coisa, Ele é uma voz profética. Ele vai liberar palavras. Ele vai curar, Ele vai salvar, Ele vai transformar. Porque eu podia falar, Deus, por que com meu filho? Por que com ele? Porque ele faz fono até hoje, desde o dia que ele nasceu. E sei lá quanto tempo mais ele vai ter que fazer. E eu podia todos os dias ficar chorando, ficar triste, porque vamos combinar que quando a gente tem uma limitação é difícil, ainda mais uma limitação numa criança. E ele reclama. Vamos combinar que ele reclama. Cada sexta-feira é um suplício. Ele fala, ela desmarcou? Eu falo, não, ele. Quando ele desmarca, gente, parece ontem, Palmeiras e LDU. Ontem, gente, eu fui dormir. E eu sou palmeirense. Não aguentei, eu fui dormir, gente. Estava muito cansada. Eu falei, olha, o pastor estava aqui atendendo. Aí eu falei assim, Mateus, seu pai já está vindo. Eu vou dormir, qualquer coisa você me chama. E aí, a Isabela falou, eu ouvi vocês gritando, viu? Eu falei, eu não ouvi nada, graças a Deus. Eu só sei que eu falei assim, peraí, presta atenção, menino. É muito difícil o Palmeiras ganhar. Então você não chora. Amanhã você vai para a escola. Você não chora. Quando hoje de manhã eu acordei, falaram que foi 4, eu falei, Deus, que milagre que o Senhor fez. Que milagre que aconteceu. Ele dormiu até com a camiseta, gente, do Palmeiras. Mas deixa eu voltar para a minha pregação. E posso falar? Ele ora durante o jogo, gente. Ele profere palavras de bênção para o time dele. Ele fica até vermelho, com as bochechas vermelhas, de nervoso. Aí o pastor falava assim, cada vez que o LDU ia chutar, ele falava assim, eu tenho que ir no banheiro. Ele foi umas 10 vezes no banheiro. 10 não, porque eles nem chutaram 10 vezes, umas 4. Ele falava, eu vou lá no banheiro e já volto, porque ele não queria ver. Mas, olha, vou falar, menino tem fé, viu? Efésios 4:29 diz assim, nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que transmita graça aos que ouvem. Eu já li isso, mas eu vou ler de novo, só para voltar no texto. Você foi ferida no decorrer da sua história com pedras? Quais foram as palavras que você ouviu, talvez, durante grande parte da sua história, que tem te paralisado hoje? Palavras que, lançadas, te amarguram, te trazem ressentimentos, te trazem tristezas, raiva talvez, rancor. Palavras essas que te paralisaram de tal maneira que você não consegue avançar. Você está estagnada durante anos da sua vida por palavras ditas em algum momento. E hoje eu quero te dizer que o Senhor te trouxe aqui para cancelar essas palavras sobre a tua vida. Essas palavras hoje vão ficar para trás.
porque as nossas palavras têm poder. Não mais mágoa, não mais rancor, não mais amargura, não mais ofensa, não mais identidade deturpada por palavras que durante anos você ouviu. Deus vai transformar as pedras em flores. Deus nessa noite vai reverter o ódio em amor, o rancor em empatia, o ressentimento em perdão. Você vai conseguir nessa noite liberar perdão sobre as pessoas que lançaram palavras de maldição sobre você, que te feriram. Você não vai mais ficar paralisado pelas ofensas, por palavras que você sofreu. Em nome de Jesus. Eu quero soltar um vídeo para vocês verem o impacto que tem as nossas palavras. Elas fazem assim, eu faço assim. Os 2 frascos têm exatamente a mesma quantidade de arroz cozido. Os vidros foram vedados 60 dias atrás e armazenados no mesmo local. A única diferença entre eles foram as palavras. Você não consegue. Seu feio. Burro. Você não é mais meu amigo. Eu gosto de você. Você é um anjo. Você consegue. Você é capaz. Eu sou seu amigo. O que recebeu as palavras negativas apodreceu. Já o vidro, com as palavras positivas, conservou o arroz. A iniciativa foi da professora Ana Paula, que dá aula de relaxamento para as crianças. Dentro de uma faixa etária, eles acabam gerando aqueles conflitos de gênero, né? As meninas contra os meninos, e eles acabam se ofendendo de maneira assombrosa. A questão de você é um chato, eu não sou mais seu amigo, eu não quero você perto de mim. Então, essas coisas acabaram acendendo em nós uma questão para poder trabalhar com eles, de que as palavras que eles lançam uns contra os outros e até mesmo para si, elas têm bastante interferência na vida deles no dia a dia. O experimento foi realizado com base em um vídeo da internet, mas aqui o objetivo não era entender exatamente o que aconteceu com o arroz. De qualquer forma, o resultado já serviu para melhorar o comportamento das crianças. Eles têm tomado mais cuidado com relação às coisas que falam para si e as coisas que falam para os outros, né? Muitos deles, muitas turmas acabam falando assim, meu pai sempre falava muito, brigava muito no trânsito, então tem tomado mais cuidado com relação a isso, porque eles têm interferido dentro de casa, né? O arroz bom, ele não apodreceu porque a gente falou coisas boas. Mas esse apodreceu porque a gente falou coisas negativas. Então ficaria bem doente a gente, se a gente ficasse falando. Então é melhor sempre falar coisas boas uns para os outros? É melhor sempre assim. Eles entenderam direitinho a mensagem que a professora tentou passar. Obrigada. Gente, um experimento na escola com palavras. Existe um cientista que ele fez um experimento conhecido como palavras e água. Pode pôr a foto dele, por favor. Foi popularizado pelo pesquisador japonês Masaru Emoto, que afirmava que as palavras, emoções e pensamentos podem influenciar a estrutura molecular da água. Em sua pesquisa, ele expôs amostras de água a diferentes estímulos, como palavras positivas e negativas. A água exposta a palavras positivas, como amor e gratidão, formou cristais de gelo bonitos e simétricos, enquanto a água exposta a palavras negativas, como ódio e raiva, resultou em cristais distorcidos e caóticos. Um cientista, que nem cristão é, fez um experimento.
2 pesquisas que não falam sobre Bíblia, que não falam sobre palavra de Deus, mas sobre palavras lançadas. Palavras de amor, de gratidão, de apoio. Palavras de ódio, de insulto e de maldição. O que nós temos lançado? Quais têm sido as nossas palavras? Eu e você, nós temos o poder de criar através da palavra. Eu e você temos na ponta da nossa boca, através da nossa língua, o poder de vida e o poder de morte. Nós temos o poder de trazer crescimento ou derrota. Nós temos o poder de trazer saúde ou doença, de trazer riqueza ou escassez, de trazer alegria e tristeza. Eu e você, nós vamos viver sobre as nossas palavras lançadas. Nós temos que ser intencional com as nossas palavras. Seja intencional com as suas palavras. Lance palavras de bênção em todo tempo. Lance palavras de amor, de gratidão em todo tempo. Olha o que nós vimos que acontece com experimentos. Imagina no coração, na alma e no espírito das pessoas. No nosso coração, na nossa alma e no nosso espírito. Quando a gente começa a falar palavras de bênção sobre nós mesmas. Ezequiel 37:4 diz: então ele me disse, profetize a esses ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. E assim disse o Senhor Deus a estes ossos, eis que farei entrar o Espírito em vós e vivificarei. Eu não sei onde são os ossos sequíssimos da sua vida. Mas eu sei que diante de uma palavra do Senhor, de uma ordem do Senhor, onde o Senhor nos diz, profetize a esses ossos. A partir do momento que você abre a sua boca e começa a profetizar, há poder sobre as tuas palavras. Lance as palavras, profetize sobre os vales de ossos secos. Você vai começar a presenciar o impossível. Quais são os ossos secos? Quais são as áreas secas, em ruínas, sequíssimas da tua vida? Onde há tristeza? Onde você precisa nessa noite se levantar para profetizar vida? Ezequiel olhou o vale de ossos sequíssimos, sem esperança, mas diante de uma palavra, diante de uma ordem do Senhor, ele abre a sua boca e começa a profetizar. Eis que farei entrar o Espírito em vós e vivificarei novamente. Vivificarei. Palavra liberada é semente lançada. Uma palavra que você profere é uma semente lançada que cai num terreno fértil e começa a crescer. E ela vai crescer, ela vai frutificar e ela vai florescer. Isaías 55:11 diz, assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para o qual eu a designei. A palavra de Deus nos repreende, nos corrige, nos orienta, nos guia, mas nos incentiva. Nos descreve um futuro vitorioso e nos leva à plenitude. A palavra humana é falha. A palavra do homem nem sempre se cumpre. Mas tudo aquilo que Deus diz se cumpre. Nada daquilo que Ele fala é em vão. Ele é o mesmo ontem, hoje e vai ser para sempre. Se Ele prometeu sobre a tua vida, Ele vai cumprir. Creia, confia, continue profetizando. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. O que Deus te prometeu? O que Deus disse a teu respeito? O que Deus disse sobre as tuas finanças? O que Deus disse sobre a tua saúde? O que Deus disse sobre os teus filhos? As palavras dele não
passarão. Passa o céu, passa a terra, passam os anos, passam os dias, passam os meses, mas as palavras do Senhor continuam por todo sempre e sempre até a eternidade. Eu já estou me encaminhando para o final. Eu não sei qual o cenário, mas eu sei que de um lado tem o cenário da sua vida, da sua história, das palavras que foram ditas sobre você. E de um lado tem a palavra do Senhor a teu respeito. E eu quero te perguntar: você vai nessa noite continuar vivendo do cenário que você está, da situação que você está, do vale de ossos secos que você está? Ou você vai vir para o lado das palavras de vida eterna, daquele que profere palavras que duram por toda a eternidade, que as palavras dele jamais mudam? E você vai começar a se levantar com autoridade, com fé, com aquela revestida de poder, que toma posse de cada uma das palavras que o Senhor disse ao teu respeito. E o cenário continua igual, mas eu me levanto para profetizar palavras de vida. O cenário me diz que só tem ruínas, que só tem morte, mas eu estou diante da palavra do Deus Todo-Poderoso, que diz ao meu respeito que tem vida, que tem prosperidade, que tem saúde, que tem restauração, que tem libertação. Qual o lado que você escolhe? Um lado, um cenário de ruínas, um cenário de sequidão, ou um cenário de palavras, de poder e de autoridade? Você vai se mover pelo cenário ou pela palavra? Quem tem uma palavra de Deus não precisa de mais nada. Se você tem uma palavra de Deus, você não precisa de mais nada. Você só precisa se agarrar a essa palavra e profetizar e dizer ela todos os dias, porque as suas palavras têm poder. Eu quero profetizar sobre a sua vida, que hoje o cenário de destruição sobre as tuas emoções, hoje o cenário de destruição sobre o teu casamento, hoje o vale de ossos secos sobre as tuas finanças, sobre a tua saúde, cai por terra toda palavra mentirosa que você ouviu durante anos da sua vida, que te feriram, que te magoaram, que te machucaram, que te aprisionaram, vão ficar no passado, porque você vai se levantar revestida de autoridade e de poder, e você vai lançar essas palavras no mar do esquecimento. E você vai se apoderar das palavras de bênção que Deus diz a teu respeito. Chega de sofrer com palavras que foram ditas lá atrás. Deus vai recolher essas palavras nessa noite e você vai ser liberta de todo aprisionamento, de toda tristeza, de toda falta de amor próprio, toda a deturpação que havia na sua identidade por palavras que foram ditas sobre a tua vida. Você vai se mover pela palavra. Sabe por quê? Em João 19:30, essas foram as palavras que Jesus liberou na cruz antes de morrer. Está consumado. Está cumprido, está completo, está concluído, foi pago por completo a sua obra sobre a mim e sobre a sua vida, está consumado, a sua palavra é eterna, ela não muda. Hoje Deus está liberando nas regiões celestiais palavras de bênção ao teu respeito, sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre as tuas emoções, sobre a tua família, sobre o teu ministério, sobre os teus negócios. São palavras de bênçãos, não mais de maldição. Feche os teus olhos. Eu não conheço a sua história, mas aquele que está aqui nesta noite, Ele conhece. E Ele sabe tudo aquilo que você já ouviu, tudo aquilo que já foi dito ao teu respeito.
sabe as marcas, as feridas, que palavras que foram ditas ao teu respeito causaram dentro de você. Mas Ele te trouxe aqui para te curar, para transformar palavras de maldição em palavras de bênção, palavras de ódio em palavras de amor, palavras de destruição em palavras de reconstrução. E é isso que Ele vai fazer hoje em cada uma de nós. Você tem liberdade na casa do Senhor. Se você quiser se ajoelhar, se ajoelhe. Se você quiser vir aqui na frente, se venha. Mas não perca esse momento. Você vai abrir a sua boca enquanto a gente estiver louvando. E você vai proferir com os teus lábios, porque as tuas palavras têm poder. E você vai dizer: Senhor, eu quero perdoar essa pessoa. Eu quero, Senhor Deus, que o Senhor me perdoe por isso que eu disse a meu respeito, por aquilo que meu pai disse a meu respeito, por aquilo que meu marido disse a meu respeito, por aquilo que eu vi na minha infância. Eu não sei, mas você vai dizer com os teus lábios. Você vai falar para que o mundo espiritual possa ouvir: essas palavras não têm mais efeito sobre a minha vida. Eu cancelo nessa noite essas palavras e eu tomo posse da palavra de Deus sobre a minha vida. Palavras de bênção, palavras de esperança, palavras de amor. O que posso ver? Desse louvor comece a entrar dentro do teu coração. Que cada palavra lançada aqui seja uma verdade sobre a sua vida. Que a cura de Deus possa vir sobre você. Que a libertação dessas palavras venha sobre você. O Espírito Santo de Deus está se movendo. E hoje começa um tempo profético sobre a tua vida. Toda paralisia cai. Toda palavra mentirosa cai. Deixa essas palavras entrarem dentro do teu coração. O que posso ver, se não um vale de ossos secos?
se já se foi a esperança. Nossa vergonha está exposta debaixo do sol há muito tempo. Se foi alegria, não há espírito, não há palavra. Filho do homem, mude a história. Ele está mudando a sua história. Com tua boca, profetiza, volte a alegria, venha Espírito, haja palavra. Ressuscita. Suas emoções estão voltando. Ó terra que estava morta, Teu amor próprio está voltando. ó vale de ossos secos, volte a respirar. Ouça o novo som. Posso ouvir o som do avivamento, a morte tornando vida, ressuscita. Você vai profetizar agora. Você não vai se importar com quem está à sua direita, à sua esquerda. Se você quiser se afastar por essa igreja, vir aqui para frente, eu não sei o que você quer fazer. Mas eu sei que tem alguém que quer ouvir a sua voz. Tem alguém aqui neste lugar que quer ouvir você profetizar sobre você. Comece a abrir a sua boca. Profetiza sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre os seus negócios, sobre o seu futuro, sobre os teus filhos, sobre o teu marido, sobre os teus pais, sobre a tua vida. Vida, eu profetizo sobre ti a vida. Receba sobre ti a vida. Profetiza, profetiza, Vida de Deus. profetiza. Abra sua boca, mulher, profetiza. Vida, eu profetizo sobre ti a vida. Receba sobre ti a vida. A vida de Deus. Profetiza sobre os teus sonhos, sobre os teus projetos, sobre o teu ministério, sobre a sua intimidade com Deus. Profetiza, 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 profetiza. A vida, vida de Deus. Todo espírito de morte, todo espírito de morte, nós cancelamos agora, no nome de Jesus, e nós profetizamos vida, 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 vida. Todo espírito de morte, todo espírito de morte, nós cancelamos agora. A vida de Deus. Toda automutilação, paralisada agora em nome de Jesus. Sobre ti a vida, receba sobre ti a vida.
todos os instrumentos vão parar. E você vai dizer isso para você mesmo. Como que começa o refrão? Com todo o teu fôlego de vida. Filha, se vocês pudessem contemplar o amor que eu tenho por vocês. Eu me entreguei na cruz do Calvário por amor. Por amor. E vocês não têm que aceitar nada menos do que o meu amor. O meu amor que cura. O meu amor que liberta. O meu amor que transforma. O meu amor que salva. Vocês são tão preciosas. Vocês são tão valiosas. Fostes comprada com preço de sangue. O teu valor é inestimável. O meu amor te sustenta. O meu amor te basta. O meu amor te completa. O meu amor é acessível todos os dias. Que o amor de Deus comece a te encher agora. Que o amor de Deus comece a tocar áreas que estavam desertas. Que o amor de Deus comece a entrar onde havia vale de ossos secos. E comece a ligar novamente. Não aceite nada menos do que o amor de Deus. Quais são os vales? Quais são as áreas sequíssimas? Olha para essas áreas agora e profetiza. E profetiza. E profetiza. 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 As tuas palavras têm poder. As tuas palavras têm poder. E há anjos recolhendo as tuas palavras. Há anjos, há miríades e miríades de anjos recolhendo as tuas palavras. Oh, profetiza. Continua com os teus olhos fechados. Se você entrou aqui nesse lugar pela primeira vez e você nunca entregou a tua vida ao Senhor Jesus, a esse Deus poderoso que pode transformar áreas desérticas em vida novamente, eu quero te fazer um convite.
E esse convite é muito especial, para que você possa entregar a tua vida por completo a Ele. Se você deseja fazer isso, entregar todas as áreas nas mãos dele, a tua vida por completo sobre as mãos do Senhor Jesus. Levante uma das suas mãos, todos os olhos estão fechados, todas as cabeças estão baixas. Não para que eu possa ver, mas para que Ele possa ver. Aleluia, eu estou te vendo. Glória a Deus. Repete assim comigo: Senhor Jesus. Senhor Jesus. Nessa noite. Eu creio. Que o Senhor transformou. Palavras de maldição. Em palavras de bênção. Áreas que estavam secas. Nessa noite. Se tornam em áreas. Com vida novamente. Eu volto a respirar nessa noite. Através do teu sangue. Em nome de Jesus. Se você fez essa oração, eu quero te convidar agora, que nós já vamos encerrar, a na saída você deixar o seu nome, receber uma oração, um abraço dessas meninas que são do Welcome. Elas querem te entregar um presente muito especial, que é a palavra de Deus, que é o Novo Testamento com Salmos e Provérbios. Não deixe de passar lá, elas querem te dar um abraço bem apertado, te entregar esse presente que é muito especial, que é a palavra de Deus, te conhecer, te dizer o quanto você é preciosa, o quanto você é amada, o quanto foi importante você ter vindo aqui nessa noite, o quanto você é bonita. Viu, meninas? Vocês têm que falar tudo isso para elas. Vocês profetizam sobre a vida delas. Todo mundo vai passar lá hoje, só para ouvir tudo que vocês têm para dizer. Mas se você fez essa oração, passe lá, a gente já vai encerrar essa reunião, amém? Quero acabar o culto, mas eu tenho que acabar, porque já deu horário, senão os maridos de vocês... Nunca mais você vai aceitar nenhuma palavra distorcida, nenhuma palavra mentirosa sobre a tua vida. Todas as áreas que estavam secas vão sair daqui novamente com vida, porque você é uma mulher cheia de autoridade, de poder, de fé. Você a partir de hoje vai profetizar em todo tempo sobre a tua vida, porque você descobriu uma ferramenta no mundo espiritual, que as suas palavras têm poder no mundo físico, tem poder no mundo espiritual. Nunca mais aceite as mentiras das trevas. Hoje foi aniquilada, hoje foi lançada no mar do esquecimento todas as palavras que te paralisavam, em nome de Jesus. Amém? Nós vamos orar para encerrar. E aí nós vamos repetir a música com a minha pandeirista e com a minha coreógrafa. Ó, até rimou. A pandeirista e a coreógrafa. Não tô nem ouvindo, viu? Graças a Deus. Não sei nem o que você falou. Levante a sua mão direita bem alta. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todas vocês. Que você saia daqui nessa noite revestida de poder e de autoridade vinda dos céus, sabendo que as suas palavras têm poder. Suas palavras têm poder no mundo físico e no mundo espiritual. A partir de hoje você é uma mulher que só profetiza bênçãos, palavras de bênção em todas as áreas da sua vida. Com quem você conversar, só saem dos seus lábios palavras de bênção, de adoração, para edificação do nome do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém.